E eu vou começar o programa a rir-me. E devia rir-me a bandeiras despregadas. E porquê? Eu fiz um post ontem aqui, tanto no Facebook como no Instagram. E vou relembrar isto hoje. Nos últimos 8 meses, eu falei duas vezes, em risco de apagão em Espanha, que depois se repercutiria em cadeia em Portugal. Os mais distraídos não se lembram. Mas eu ontem tive uma catrefada de mensagens de pessoas, umas por WhatsApp, outras por mensagem normal, outras por mail a dizer assim: oh Camilo, você andava a falar disto. E é verdade. A última vez que falei disto foi no programa de 7 de janeiro deste ano, ok? Há escassos 4 meses, nem tanto. Pergunta: como é que eu sabia isto? Epá, eu não sou especialista. Bem, eu vou confessar uma coisa. Eu conheço um bocadinho de eletricidade porque eu tive para ir para a engenharia eletrotécnica. Só mudei de curso muito tarde. E conheço um bocadinho o setor. Mas eu não sou especialista em eletricidade. Nem é preciso ser. Como na maior parte das coisas da vida. É uma questão de bom senso. E onde é que está esse bom senso? É assim. Primeiro você tem que perceber o edifício. Ora, eu conheço o edifício da rede peninsular. Porque a Península Ibérica é uma ilha energética. Ai, nós temos ligação à França. Ontem a Espanha estava a receber ligação de França. What the fuck? É uma michuruquice o que vem de França. Não há mercado único de energia na Europa. E não há porque a França não quer. E a gente anda há mais de 30 anos a chatear a França para resolver isto. Eles não resolvem. Porquê? Porque são grandes produtoras de energia, porque apostaram nas nucleares ainda no tempo do General de Gaulle, porque produzem energia mais barata do que a Alemanha e, portanto, eles gostam de exportar. A partir do momento em que na Península Ibérica começou a haver renováveis com um custo mais baixo e agora com as fotovoltaicas, então o custo caiu brutalmente. Há muitos momentos em que a Península Ibérica é super evitar e podia exportar para lá. Não exporta. Exporta uma coisinha pequenina, que é para dizer que não se faz nada. Portanto, o mercado ibérico é mercado ibérico. Até há um mercado chamado MIBEL, Mercado Único de Eletricidade entre Espanha e Portugal. Porque estava ontem a funcionar pleno em pleno. Bem, primeiro ponto. O segundo ponto disto tudo é que ontem, por exemplo, o pessoal diz que é a volta de 30%, provavelmente era. Estávamos a importar energia de Espanha. Mas nós não somos capazes de produzir? Somos. O problema é que a outra era mais barata. Você tem em casa, mas diz assim, pá, deixa-me estar sossegado aqui que eu vou buscar ali porque é mais barato. Faz sentido. É um mercado a funcionar. Qual é o problema disto? É quando este mercado não está muito bem estruturado e depois, se acontecer alguma coisa num ponto da rede, aquilo vai tudo em cadeia, em cascata. Já aconteceu em França, já aconteceu na Alemanha, já aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Portanto, isto não é novo. Porquê é que eu digo que não é preciso ser especialista nisto? Porque aquelas duas notícias que surgiram e o pessoal ligou porra para isto, eu mesmo aqui entre os espectadores, eu lembro de muitas pessoas que não ligaram coisa nenhuma para quando ia dizer dos apagões, não é? E o pessoal olha e diz assim, pá, peraí, estamos a brincar? Então os espanhóis têm 2 apagões sérios nos últimos 8 meses e a malta meteu 2 talas à frente do nariz. Epá, isto é de estúpidos. E é de estúpidos, não é? Primeiro ponto. Porquê é que não foi uma coisa de broa? Por uma razão muito simples. É que os apagões foram relativos. E, portanto, deu aos espanhóis para dizerem assim, epá, corta as empresas, nomeadamente industriais, são grandes consumidores de energia, e deixa ir para a casa das pessoas, pá. É óbvio, as pessoas votam. As empresas não. Isto aconteceu uma vez e aconteceu 2 vezes. A última das quais no início de janeiro. E sabe porquê? O consumo disparou, estava um frio do caraças, não é? E portanto, de repente, houve um ponto da rede, pumba! Foi tudo por ali abaixo. E quem sabe um bocado de redes energéticas é só estudar isto. Não é preciso ser engenheiro eletrotécnico
percebe que, como isto está estruturado, basta às vezes um ponto da rede ir para o galheiro e vai tudo o resto em cadeia. Olha, fast forward, abril de 2025. Aquilo que foram 2 ameaços foi em cheio. Agora, pergunta a seguinte. Porquê? Who the fuck cares? Ai, foi um ciberataque. Foi terrorismo. Who the fuck cares? O que interessa aqui é, não funcionou. Backups não funcionaram. Sabe o que aconteceu ontem? Que ainda não explicaram em Portugal. 4 centrais nucleares espanholas, caput. Fechou. Toda a gente sabe o que acontece quando centrais nucleares param. Toda a gente sabe o que acontece com a maior parte dos grupos eletroprodutores quando deixam de funcionar. Aquilo é como as indústrias de cimento, depois para pôr a funcionar é um problema. Pergunta seguinte, mas Portugal devia escapar isto. Realmente, nós somos os tipos bafejados pela sorte, temos mais água que Espanha. Temos barragens fantásticas. Olha, lá em cima, Alto Lindoso, tem água como ao caraças. As barragens do Douro, que não são grande coisa, mas também produzem. Temos a barragem da Aguieira, acima de Coimbra, ok? Daí dos tempos em que eu estudei estas matérias. Bem, depois temos Castelo do Bode. E ainda temos ali o Alqueva, como backup. Fora a tapada do Outeiro, não é? Que ainda foi uma daquelas feitas, salvo ver, no tempo do Mira Amaral, quando era Ministro da Energia, que é das tais de ciclo combinado. A tapada do Outeiro é uma das duas que faz aqueles arranques que o pessoal diz Black Start, que é arranca sem precisar, porque já tem um motor de arranque, entre aspas. Quando você pega num carro e liga assim, pá, porra, não funciona. Porquê? Às vezes é a bateria. Bem, a bateria é aquilo que faz funcionar o motor de arranque do motor. Motas, carros, olha, de vez em quando na minha moto acontece isto. Bem, o drama disto é que há 2 centrais que podem fazer isto. Chama-se Tapada do Outeiro e chama-se Castelo do Bode. Isto é suficiente para arrancar? É. Qual é o problema depois? São as outras. E a rede toda. Quando o sistema não está em equilíbrio, e que foi o que aconteceu ontem, e já agora, não se ponham a criticar a REN, que a REN fez um excelente trabalho ontem, ok? Há gente muito competente a trabalhar nisto, em Portugal. Há gente muito competente a sair de Portugal também nesta matéria. Um dia destes ficamos descalços, ok? Mas pronto. A REN fez um excelente trabalho. Porque quando tentou pôr as outras todas a arrancar, isto até arrancou, mas depois, falta de equilíbrio na rede, pumba, foi por ali abaixo. Pergunta. Epá, isto era evitável? Era. Como muitas coisas na vida. Mas a gente precisa de aprender com os erros. Mas nós precisamos de não confiar nos espanhóis. Aqueles rapazes do outro lado é só disparates nos últimos anos. Um dos quais é esta história das nucleares. Ainda de ontem estava a ver. Bom, Almaraz, Bandalhós e outras são 7 centrais espanholas nucleares. Esta rapaziada do Sanches e companhia, como o Costa e o Sócrates, eu já lá vou, estes meninos, não é? Andam com a pancada de vamos acabar com isto, pá. Vamos viver só de renováveis. Olha, está a ver isto? O gesto Bordal Pinheiro. Foi o que aconteceu ontem. Epá, sabe o que é curioso nisto? É que a Espanha até é super habitária nessas coisas. Ontem nós estávamos a importar de Espanha e eles estavam a mandar para a França, precisamente que estavam a produzir mais do que era preciso. Nomeadamente por causa do sol. Centrais fotovoltaicas cresceram brutalmente nos últimos anos. Qual é o drama disto? É quando o resto vai à falência, como aconteceu ontem, não é? E à noite não há. Caput, como dizem os alemães. Bem, tudo isto é evitável, se os backups estiverem a funcionar. Agora explique-me só uma coisa. Se a Espanha anda com apagões, e aí já tinha acontecido outro, que entretanto a imprensa, até a imprensa espanhola passou ao lado, aqui há pouco mais de uma semana, houve pelo menos um dos utilities espanholas que avisaram as pessoas que alguma coisa podia correr mal. E avisaram as empresas, podia haver um apagão. Mas espera aí, então têm 2 apagões em 8 meses, um dos quais grave. Tem um há pouco mais de uma semana. Epá, e o pessoal não pensa. Isto é incompetência espanhola. Nós levamos com ela. Porquê? Porque o mercado está integrado. Bom, mas se calhar é a altura de começarmos a pensar assim, espera aí, olha, como aqueles gajos não são de fiar, como a França não é de fiar. Porque depois, quando toca ao problema, cada um diz assim, desculpa, primeiro é para nós, depois é para os outros. A Espanha tem ligações à França
e nem ligações a Marrocos. Nós, só se for aos Estados Unidos, por cabo submarino, não é? Portanto, não funciona. Bem, prova disto, os Açores funcionaram, a Madeira funcionou, as Canárias funcionaram, as Baleares funcionaram, ali no mar Mediterrâneo. Se foi só a Península, é a jangada de pedra, é que dizia o Saramago. Portanto, isto é um cenário. Bem, agora vamos aos antepassados. Os antepassados, o que é que são? São os governos dos últimos 25 anos, que é para não dizer 30 anos. A Europa e Portugal embarcou numa deriva de ultraambientalismo. Onde é que vocês já ouviram falar disto? Aqui. Há não sei quantos anos que eu digo isto. Insultado por alguns espectadores. Ok? Opa, deixa lá de coisas de partidos aí, chega, não sei. Pá, deixa-se lá disso, pá. Concentre-se no problema que a gente tem, como é que vai resolver isto? Deixa-se lá de partidaritos, pá. Isto não é a altura de partidaritos, é a altura de identificar o problema e preciso pensar como é que vamos resolvê-lo, caraças. Porra! Bom, mas enfim. José Sócrates fez a deriva para as renováveis. Faz sentido? Faz. Qual é o problema? É que a malta pensa que é só aquilo que vai resolver o problema. Agora não com conversa. É pá, vamos à solução, porque à noite não há sol, pois não, e às vezes não há vento, porque à noite há vento, na Península Ibérica, nomeadamente aqui na costa oeste. Portanto, é pá, não chega, como é que vamos fazer à noite? É pá, vamos criar baterias. Oh, rapaziada, a tecnologia de baterias ainda não permite fazer estas coisas. Eu sei que já há empresas de utilities a fazerem isto na Austrália, mesmo em Portugal, a EDP está a fazer uma coisa parecida, já teste, mas as baterias não aguentam estas coisas. Não vale a pena andarem com lirismos, pá. O mundo não é flores e rosas, porra! Ok. Estamos a emitir. Pois estamos! Mas como vimos há bocadinho, até a China continua a produzir em carvão, pá. E a China, e a Índia, e a Diabo 4. Mas porquê é que nós somos os totós, caraças? Na Europa? Porra! É o único continente onde a malta até 2035 quer acabar com a combustão dos automóveis. Vão dar uma volta ao bilhar grande que é para não chamar um termo pior, porra. Isto é um risco. Como se percebeu ontem. E espero que tenham acordado. Ontem a própria Comissão Europeia apanhou um susto. A dizer, porra, isto assim não funciona. A senhora ficou à rasca. A von der Leyen ficou à rasca. Desculpa, mas são de caserna. E tem toda a razão para ficar. Aquilo ontem podia ter corrido muito mal e já lá vamos. Bom, moral da história. Esta malta andou toda com a pancada, vamos acabar com aquelas poluentes. Olha, as nucleares. Os espanhóis vão arranjar um problema do caraças com as nucleares. E não é só porque ontem elas caíram, é porque estão a pensar acabar com elas até 2032. Vamos ver se ganham juízo. Bom, e depois Portugal. Lembra-se do António Costa, primeiro-ministro? É que depois estes rapazes fazem os disparates e vão-se embora. Não é? Vão-se embora. E a malta fica aqui a arcar com esta porcaria. Qual é o disparate português? Sines. A central a carvão mais eficiente da Europa. Ok? A EDP fechou. E fechou porquê? Porque o governo impôs uma série de limitações, inclusive, como é que se diz? Agravou as condições de exploração, que a EDP diz, temos que fechar isto. E fechou. E andam com ali aquela coisa, sim, aquilo vai dar agora para outros investimentos. Oh, rapaziada, investimentos é na energia. É estratégico, ok? Até os data centers que andam ali a pôr são energy hungry, ok? Consomem um porradão de energia. Portanto, a malta não pode brincar com isto. Foi o que aconteceu. A malta do PAN, daqui andam vocês. No, como dizia o Papa Francisco em Lisboa, não se oxe, com aquela pronúncia argentina. Não se oye. Não nos oigo. Onde estão? Onde é que está a malta do PAN? Opa, esta rapaziada é de uma irresponsabilidade total, percebe? E sabe o que é que me chateia como cidadão? É que estes gajos contaminaram toda a sociedade. Está a perceber? Esta pancada do ambientalismo contaminou toda a sociedade. Inclusive os alemães que deviam ter tido juízo. E os franceses. Está a ver? É esta porcaria que a gente tem. Eu, sinceramente, se estes tipos chegarem de fora do Parlamento, eu bato palmas. Porque esta gente é irresponsável, percebe?
foi a palavra de ontem, irresponsáveis. E vou dizer mais, vai voltar a acontecer, se não tomarem medidas. Bom, onde é que isto nos deixa? Aqui assim, as coisas só não correram melhor por mera sorte. E porque, apesar de tudo, houve coordenação ontem, nomeadamente com a Proteção Civil e as Forças de Segurança, a quem eu quero bater palmas, fizeram um trabalho do caraças. E esse trabalho foi garantir que, a uma certa altura, os hospitais não ficavam sem energia, nomeadamente por causa do gasóleo para os grupos geradores. Este é que é o ponto. Portanto, sinceramente, no desastre que podia ter sido ontem, e podia ter sido uma coisa muito grave, sinceramente, eu acho que a gente passou por entre os pingos da chuva. Ai, ficámos quase 12 horas sem eletricidade. É verdade. Eu abri a porta do frigorífico uma vez ontem. Ok? A arca esteve fechada, nem lhe toquei. Ok? Hoje teria estragado aquilo tudo. E já agora uma coisa. Você vai ver, quando o INE publicar os dados do PIB deste trimestre, a pancada que vai ser de ontem. Porque isto deu uma ratada nas empresas, na capacidade produtiva brutal. Portanto, isto tem custos. Não é só custos humanos, poder fechar um hospital, não é? Ou alguma coisa correr mal do ponto de vista de proteção civil. Agora, uma coisa, como dizia há bocado o espectador, epá, isso foi um tremor de terra, que é uma coisa que eu digo muitas vezes aqui. Isso foi um tremor de terra. Você está a ver o problema? Bem, moral da história. Isto não correu tão mal como podia ter corrido. Bem, mas agora vamos avançar. Que é, então, espera aí, o que é que a gente vai aprender com isto? Eu ontem disse assim, apostei, ok? Nem foi por mensagem, foi com as pessoas com quem eu estava ontem, a partir da hora do almoço, mais ou menos 2 horas da tarde, deixou-se conseguir mandar SMS. Já agora só uma coisa, a malta que estava na Digi ainda não recuperou. Eu conheço gente da Digi que está pendurada. Bem, eu não tenho nada contra a Digi, ok? Só quero dar os parabéns à minha rede, que é da Mel, porque mesmo nos momentos críticos eu ainda consegui, apesar de tudo, andar a mandar mensagens. Inclusive, ter que ir à televisão e de aba 4, porque não havia forma de contactar o pessoal. Já agora mais uma coisa, antes de estar para iniciar. Houve uma pessoa ontem à noite, depois de me ver na televisão, que é um José Rodrigues, da Associação de Radioamadores de Sintra, que me disse uma coisa que eu me lembro quando era miúdo. Eu cresci em África, onde essas coisas eram problemas, não tinha energia no dia-a-dia, não é? E onde às vezes as comunicações eram mais chatices, ele dizia-me assim, olha, a Associação de Radioamadores de Cascais, que é uma associação de utilidade pública, esteve toda a tarde em comunicação dos seus elementos. Portanto, não falhou comunicações. E sabe porquê? Tinha um repetidor instalado no convento da Peninha, em Sintra, que é totalmente autónomo, alimentado por painéis solares e baterias. E ele diz uma coisa curiosa. Repare como ontem houve problemas com a rede. Olha, que horas é que você recebeu o seu aviso do ProCiv? E eu recebi à noite. Devia ter recebido mais cedo. A rede não funcionou. Não podia ter funcionado, não é? E diz ele assim, podiam contar connosco porque nós asseguramos as comunicações entre o país. Eu, sinceramente, acho que este senhor tem razão. E acho que o governo devia olhar para esta questão. Que é, nestes momentos de crise, e é impossível comunicar, nós temos de ter uma forma que seja autónoma. Que não nos cause o sossego. Ontem o malta aprendeu uma lição. Houve uma parte positiva. O pessoal estava na rua a conversar, fez-me lembrar um bocado da história da pandemia, está a ver? A malta andava ali, a divertir-se, a falar, e não sei quantos. Bem, tem um custo económico. Mas tudo bem. Agora, nós temos de ser capazes de ter comunicações nessas alturas, que foi aquilo que falhou ontem. E, portanto, este senhor tem toda a razão, é a minha opinião. Bom, lições a aprender de ontem. Olha, hospitais e outras instituições de mission critical, como se diz, não podem ter reserva de gasóleo para 4 horas, ou para 5, ou para 6, ou para 8. Não, tem que ser para 48 horas. Porque, como se viu ontem, isto pode acontecer durante mais tempo. É um desperdício. Porra, mas há dinheiro que é útil gastar. E este é um deles. Segundo, nós temos que arranjar uma forma de resolver o problema de comunicações. Nem todas as redes funcionaram ontem, inclusive as redes de emergência. E, portanto, isto é uma coisa crítica. Os cidadãos precisam ter capacidade de ser informados. Agora anda o pessoal, comprar rádio-pilhas. Eu tenho rádio-pilhas, já digital, desde 1989, até trouxe dos Estados Unidos. O meu funcionou. E tem sempre lá pilhas em casa. Inclusive pilhas carregáveis. Mas pronto.
O meu funcionou. Isto aqui é básico, não é? Mas também, porra, é assim, eu tenho experiência da África, portanto, como cresci neste ambiente de dificuldades de comunicação e outras coisas, para mim isto é para o nosso cada dia, não é? Apesar de já terem passado os quantos anos. Isto é importante. Nós precisamos perceber isto. Agora, eu estava a esperar. Quando é que eu apostei? Eu dizia há bocadinho que apostei. Olha, apostei numa coisa. Estava a falar com umas pessoas ao mas assim, vocês vão ver como hoje, ao final do dia, quando se isto correr bem, vocês vão ver como os outros partidos vão se atirar todos à história. E já começou. Eu ontem à noite, é assim, estes gajos deviam olhar para a Espanha e ver aquilo que aconteceu em Espanha. Foi pior do que em Portugal. Bom, mas ontem à noite já estava o Pedro Nuno Santos a dizer não sei o quê, proteção civil, isto aqui. É óbvio que houve falhas. Mas é assim, nestes momentos há falhas. Agora, que se conseguiu resolver, conseguiu. E não foi tão mal quanto se podia pensar, que podia ter sido. Já estava aquela coisa. Depois veio o André Ventura com a mesma conversa. Oh, meus senhores. Epá, eu sei que estamos em campanha eleitoral e que precisam de arranjar coisas porque andam um bocado à rasca. Não é? Eu sei que estão um bocado à rasca. Todos sabemos. Mas é assim, epá, há momentos em que o sentido de Estado deve imparar. Sinceramente. Há coisas para melhorar? E podiam ter dito, olha, podemos melhorar aqui e ali. Sem aquela conversa, campanha eleitoral, porra. Deixem lá isso de lado para daqui a uns dias. Ontem era o dia de sossegar os portugueses. Já agora uma coisa, o governo falhou o quê? Porque na primeira intervenção deviam ter dito coisas que disseram à noite. Eu percebo que não tenham dito. Porque estavam borrados de medo. Não é? Que alguma coisa pudesse correr mal e depois saíam desacreditados. Meus senhores, mas política é isto. É tê-los num sítio para dar a cara quando é preciso dar a cara. Eu acho que à noite o Primeiro-Ministro esteve muito bem. Acho que durante o dia o Governo não apanhava bonés. E era bom que aprendessem com isto. Porque, primeiro, rejeitam-se a críticas. Mas mais grave do que isso, os portugueses precisam de estar informados. E precisam que haja quem tenha capacidade para os sossegar, que é para não ver o disparate que vi ontem, que as pessoas a correrem para as mercearias e não sei quantos a comprarem água e sardinha e o diabo 4. Olha, sardinhas já lá em minha casa para aguentar 2 dias, que é uma coisa que eu tenho essa preocupação. Pessoal, assambarcamentos por causa de um apagão. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Nós precisamos também civicamente aprender alguma coisa.